Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sopro, podcast patrocinado pela Moment Eventos, uma empresa especializada em ativação de marca que recomendo vivamente para quem quer fazer eventos de ativação. Hoje tenho comigo uma pessoa pela qual nutro uma grande admiração por tudo o que tem feito até hoje e também pela sua versatilidade, já vamos falar disso. Portanto, muito bem-vindo, Hugo van der Ding. Olá, estás bom? Estou ótimo. E tu, está tudo bem? Está tudo incrível. Sei que andas a mil, não é? Cheio de projetos. Hugo, sabes que quando eu decidi convidar-te, portanto, eu sigo alguns dos teus projetos, não consigo seguir todos, acho que é humanamente impossível alguém seguir os teus projetos todos, sinceramente. Acho que só o meu psiquiatra é que consegue, Exato. mas é por obrigação. Exatamente. E uma das coisas que eu admiro em ti é muita versatilidade das várias coisas que fazes. Portanto, eu sei que tu tens uma paixão enorme pela escrita e que queres, no futuro, caminhar para esse trilho, mas temos a ilustração, que todos já felizmente conhecemos, temos de fazer de ator, de teatro, guionista ao mesmo tempo. Tu consegues explicar, de uma forma resumida, como é que tu chegas à pessoa multifacetada que tu és hoje em dia? Isso existia na tua cabeça? Ou seja, eu quero desenvolver projetos artísticos de autor, por assim dizer, ou foi uma coisa que aconteceu completamente de forma espontânea e natural? Foi mesmo. Acho que há duas coisas que eu queria fazer quando fosse grande e quero fazer quando for grande. A escrita é uma coisa que eu faço desde sempre. Eu escrevo desde que me lembro, quer dizer, a partir do momento em que aprendi a escrever, penso eu. Tenho muitos livros escritos mesmo, desde miúdo. Então, a maior parte deles são lixo, não é? Não vou queimar porque pode eventualmente daqui a 100 anos descobrirem atrás de um frigorífico e ser importante. Importante para quem os acha. E tornar, se calhar, a tua obra mais cara de sempre. Exatamente. Que já não vou beneficiar disso, a menos que vão lá pôr uma coroa de flores com pena ao buraco para me atirarem. Exatamente. E, portanto, esse era o meu foco. Há uma altura que eu namoro com a ideia de ser ator. Estudei teatro assim, na escola, depois fiz uns cursos de teatro. Já foi há tanto tempo que as minhas duas professoras, uma delas foi a Lourdes Norberto, quando era, não vou dizer quando era nova, porque é uma deselegância, ela é incrível. Exatamente. Mas ela era nova. Sendo franco, mas sim, é público que já não é, apesar de continuar a ser incrível. E outra era uma mulher noutro foco do teatro, chamada Glicínia Quartim, que era uma atriz incrível do teatro mais experimental, que já morreu. Portanto, é mais nova que a Lourdes Norberto, conseguiu essa proeza, morrendo. Okay. Lourdes Norberto já ultrapassou em vida. Esta parte não é importante. E depois desisti, disse assim, não, ator não é isso que eu quero ser. E escrever era a coisa que eu... Não era a coisa que eu é. Tudo se encaminha na minha vida para fazer. Depois tive um período muito longo, talvez de 20 anos, em relação ao que as pessoas começam a fazer a sua vida, não é? Seja criativa ou seja outra, porque andava-me a encontrar, a descobrir, com uma data de coisas na vida, andar por aí, mas sempre com aquela ideia do, tenho que ganhar coragem de escolher que livro é que eu quero publicar, ir falar... Por cima, nem sequer era ir falar com uma editora, porque eu fazia traduções, e, portanto, já tinha convites para fazer livros. Há muitos anos que tenho convites para escrever. E tudo o resto, na vida, aconteceu por acaso, e eu encaro como experiências incríveis, que têm acrescentado imenso à minha vida, mas que ainda não são aquilo que eu quero escrever, okay, que eu quero fazer, quero escrever. Ok, mas na tua cabeça, então, existia esta lógica de eu quero escrever um livro. Sim. Isso sempre foi a paixão número um. Sim, é ser escritor. Ser escritor. Sim, isto é muito ridículo, porque há anos que eu ando a falar disto, vou publicar o meu próximo romance agora, o meu primeiro romance agora, etc. E então, mas eu vejo-me completamente como escritor, porque já escrevi, não é? E tudo o resto não são distrações, mas são coisas que me foram acontecendo. Os desenhos começam como uma graça nas redes sociais, há 12 anos atrás no Facebook. A rádio também foi um convite. Depois, a ser ator ou fazer teatro aconteceu por acaso, porque o Pedro Penin me convidou para entrar numa peça já há 8 anos ou 9. Esta já é a quarta que faço com ele. Escrever para teatro, como escrevi agora com o Martim Sousa Tavares, também um convite que apareceu, e isto tudo não me deixam ser escritor que era o que eu queria estar a fazer. Não abri a janela. Não tenho tempo.
Tu sentes que... e no outro dia até tínhamos uma conversa aqui à parte sobre isso, sobre a forma como tu hoje em dia te tornaste mais reconhecido por todos os projetos que fazes e as pessoas têm uma noção de que o Hugo apareceu. Não, tu estás há 12 anos, não é, que fazes as ilustrações. Há montes de tempo que já estás a trabalhar noutras áreas, como escrita e outras coisas. Portanto, foi um processo, mas ao longo do processo tu continuaste sempre a sentir ainda não é isto. Sim, sempre. Porque estas coisas todas, como foram de facto acontecendo, isso misturado com a idade que eu já tinha, né? Há 12 anos atrás tinha 30 anos, mais de 30 anos. Okay. Portanto, não tenho pressa nenhuma, curiosamente. Acho que eu às vezes fico a pensar, se eu tivesse por acaso 20 anos ou 18, quando aparece o Facebook e eu começo a fazer tiras, nessa idade nós temos outra vontade de fazer coisas, não é? E de aparecer, ficamos fascinados com, de repente, as pessoas começarem a conhecer-nos na rua e queremos fazer coisas para aparecer na televisão, ou por aparecer, ou isso. Quer dizer, há pessoas que são assim a vida toda, não é? Exatamente. Mas não tenho nada disso, portanto, vou experimentando as coisas e por isso é que se calhar dá a ideia de uma lentidão, porque no facto não tenho pressa. Vou fazendo aquilo que me dava gozo, que eu gosto, que eu acho que sou mais ou menos, que faço com alguma qualidade, e portanto não tenho pressa nenhuma. E a escrita está nesse ponto. E isto tudo, obviamente, permitiu-te chegar a muitos dos projetos que estás hoje em dia, nomeadamente no teatro, no teu espetáculo, que és guião e intérprete, que és guionista e intérprete, com uma bagagem completamente diferente e com uma qualidade que não terias há 15, 20 anos atrás. Não é? Sim, acho que sim mesmo. E há também escrever, quer dizer, escrever abriu, tudo o que eu faço abriu os meus próprios horizontes sobre o que é escrever. Escrever para teatro é escrever para cinema é escrever. Escrever o Vamos Todos Morrer, que leva 1000 episódios, é escrever, e é um exercício incrível. Escrever todos os dias, ler muito, investigar muito, fazer muito. Isso é uma coisa que provavelmente eu não teria se estivesse só focado a escrever literatura, como se chama, não é? Portanto, isto é tudo uma escola, isto é tudo uma grande escola, exatamente. Eu acho. E tu sentes que tu completas-te na diversidade? Esta diversidade de vários formatos com os quais tu comunicas com o teu público é importante para ti, para quebrar um pouco a monotonia? É fundamental. Fico muito aborrecido rapidamente. Consigo encontrar estímulos para continuar a fazer uma coisa, mas tenho muita dificuldade se não for em relação às manhãs da 3. Eu apresentei durante quase 4 anos as manhãs da 3 com o Tiago Ribeiro e a Ana Marco, e há uma altura que digo, chega, que parece um bocadinho quase contraintuitivo na maneira como as pessoas gerem as suas vidas, não é? Tens um emprego que é fixe, fazes aquilo que gostas, e fazia mesmo, não me incomodava sequer acordar cedo, não me importava nada estar 3 horas a falar e a dizer coisas, achava fixe, mas foi quando percebi exatamente que era capaz de fazer aquilo para o resto da vida, não é? Que tinha entrado numa velocidade cruzeiro, e então foi quando eu disse, então agora já chega, dar um lugar a outras, porque há mais pessoas que também querem experimentar fazer rádio, ou trabalhar na rádio, e vou fazer outros projetos. Portanto, isso é uma busca constante de coisas que me continuem a estimular. Mesmo Vamos Todos Morrer, que às vezes questiono-me, ainda me divirto a fazer, mas questiono-me se faz sentido vai entrar no 6º ano de existência, 1000 episódios, como eu estava a dizer, é pensar, continuar com uma coisa que já sabe o que é, já viu, já toda a gente viu, já toda a gente sabe. E é um bocadinho aquela a tentação do... Se aquilo está a correr bem, não se mexe. E eu acho que se deve sempre fazer o contrário. O que eu vou tentar saber e vou vendo nos lançamentos dos livros ou quando encontro pessoas que me falam disso, é que aquilo ainda é importante para as pessoas que ouvem. E, portanto, enquanto ainda for importante, faço esse esforço. Okay. Só que fico sempre a pensar, se eu acabasse com Vamos Todos Morrer e fizesse aqui outra coisa completamente nova e diferente, daqui a 6 meses ninguém se ia lembrar de Vamos Todos Morrer e as pessoas que me seguem e que gostam de ouvir Vamos Todos Morrer iam adorar o que é que seja que eu esteja a fazer. E há muito essa coisa de não mexer na fórmula que corre bem, não arriscar. E se correr mal, também acontece. Eu lembro-me sempre de uma frase do Henry Ford, que é um pulha em quase tudo, inventou o capitalismo e exatamente, as linhas a produção industrial em massa. Mas da cor do carro, não é? Não, ele tem uma história engraçada que diz exatamente sobre dar às pessoas o que elas querem. Okay. E ele fala de... Não, tem que se dar às pessoas aquilo que elas não sabem que querem.
Porque se eu desse o que elas queriam, era cavalos mais rápidos. Não sabiam que queriam um carro porque não se sabia o que era um carro e não tinha sido inventado. Exatamente. E é um bocadinho esta história. Aconteceu-me exatamente igual com os desenhos, com a criada mal criada, que é quando eu começo. Começo, aquilo era uma brincadeira com uns amigos. Criei uma página e mandei a uns amigos. E aquilo de facto rebentou muito depressa na altura. E há um dia que eu me cansei de fazer a criada mal criada e parti para outra coisa qualquer. Também um bocadinho contraintuitivamente, e já tinha um livro, era uma série na Fox, eram tiras semanais na revista Sábado, e há assim umas pessoas à minha volta, da editora, disto e daquilo, que dizem assim: isto é uma estupidez, acabar com isto está a bombar, essas coisas que as pessoas dizem. Está bem, já não acho graça, já está tudo dito, é só fazer mais do mesmo. E hoje em dia, as pessoas que gostam das minhas coisas falam da Juliana Saavedra ou da Celeste, ninguém se lembra da criada mal criada, e ainda bem que é assim. E é estar-nos sempre a reinventar, e amanhã deixar de fazer tiras e fazer outra coisa qualquer, ou deixar de fazer teatro e ser toureiro. Por acaso era incrível. Não vais esperar. Se eu fosse toureiro. Por acaso não dava, que eu acho. E o Respeito Campo até Pequeno bastante já os fechou animais. isso também, portanto não ias ter muito espaço. Tinhas que ir para as terrinhas e para as praças de touros e tal. Não seria tão desafiante como aquilo que tu fazes hoje em dia e que de certa Isso não forma... era super desafiante. Achas? Atiraste para a frente de um touro. Sim, ok, tudo bem, mas seria assim mais monótono, portanto, Era não mais seria monótono, sim. tão aberto. Mais problemático. Mais problemático Sim. também, e com forte probabilidade de ir embora Perdi mais esses cedo. amigos que iam ficar muito tristes de eu começar a maltratar animais. Completamente. Em público. Manifestações à porta da tua casa, facilmente. Seguramente. Tu sentes que nesta tua reinvenção constante, a cada projeto, continuas a ser um pouco um agitador de consciência? Pelo menos através das tiras eu sinto isso. Há ali uma crítica social implícita. Vamos Todos Morrer acaba por trazer também aqui um conhecimento geral que muitas vezes nós não temos sobre todas essas personagens que tu vais descobrir. Tu achas que estás a nutrir as pessoas com conhecimento e também a abrir horizontes sobre determinados temas? Acho, não de uma perspectiva catedrática, não é? Eu sei imensa coisa, agora estou-vos a contar, mas como uma perspectiva de partilha, não é? Como alguém que eu passo horas a ler, gosto sempre de saber tudo, e se ouço uma coisa vou procurar, vou ver. É um bocadinho Rain Man, que era um filme que eu vi nos anos 90. Sim, sim. Era gravíssimo. Não só. Era com o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman e o irmão, não era? Sim, fazia de o irmão, já era não me lembro o nome. o Tom Cruise, não era? É o Tom Cruise, exatamente. Que ele era autista. Não é? Exatamente. E é um espectro. E então, e partilho depois essa história. Só, olha, aprendi isto, ou li sobre isto, ou é uma curiosidade, e partilhar, não é? Tipo, vou agora contar. Sim, sim. Mas serve-me, e Vamos Todos Morrer e outras coisas. Tive um projeto chamado Vamos para a Tua Terra, onde falávamos com pessoas de vários países que vivem em Portugal, imigrantes, refugiados, etc. Também para partilhar um bocadinho a vida desses países e partilhar e aprender eu também. E é a minha forma subtil de fazer uma espécie de ativismo, não sei se te chama ativismo, que vai ao contrário do que há demasiada gente já nas redes sociais, toda a gente tem opinião sobre tudo, toda a gente faz para a roupa sobre tudo, as mesmas pessoas sobre muitas causas diferentes. Cada pessoa escolhe da maneira como quer interagir com o mundo, mas eu, para mim, sinto-me mais à vontade e acho que pode ser mais interessante fazê-lo de uma maneira mais subtil, que é contando histórias, mostrando exemplos, exemplos no sentido, tipo, já viram estas vidas que há, já viram estas maneiras que há de viver a vida, certo. Já viram como essas pessoas se apagam, sei lá, no Vamos Todos Morrer às vezes acontece-me, tenho explorado muito essa via, descobrir um filão de uma quantidade de mulheres portuguesas do século XIX e início do século XX que fizeram coisas incríveis e que desapareceram. A primeira mulher médica, a primeira mulher advogada, a primeira mulher a votar, enfim, uma data de coisa, a guiar, ter Sim, às vezes estão nos nomes de hospitais, Beatriz Ângela, ninguém faz ideia quem é, o hospital. É verdade, é o nome do hospital só. E há imensas, a primeira mulher a produzir um filme, a realizar um filme, enfim, todas estas coisas têm falado. E isto fica uma mensagem muito fixe nas pessoas. Aquela ideia de facto, as mulheres foram invisibilizadas, de facto ainda são, e sobretudo a parte fixe que é reforçar aquela história da representatividade, no caso, estamos a falar de mulheres
das miúdas mais pequenas que estão no carro a ouvir dizer, então também quero ser astronauta. E nós sabemos que é ouvindo histórias de mulheres astronautas que as raparigas vão querer ser astronautas, não é? Sabemos isto tudo. E isto é um exemplo, há outros assim. Certo. Portanto, isso serve-me dessa maneira de agitar consciências, ser qualquer coisa, mas aprendo imenso também eu próprio, não é? E às vezes aprendo sobre os meus próprios preconceitos sobre as coisas. E tu achas que isso acaba por te trazer, como há uma evolução grande naquilo que é a tua presença mediática e a tua influência sobre o teu público, não é? Porque vais tendo um público cada vez maior. Achas que isso te traz um bocado mais responsabilidade sobre a forma como comunicas e o que comunicas hoje em dia? Ou vives livre disso e pensas, não, eu sou o que sou, não vou ter aqui pruridos nem aqui algumas defesas, porque eu não estou aqui para evangelizar ninguém. Sim, ou seja, não penso muito nisso, mas naturalmente fazes as coisas de acordo com aquilo que são os teus próprios valores, não é? Mas em relação à parte de evangelizar, às vezes tenho pensado cada vez mais nisso, não no sentido de o fazer, mas no sentido de fugir de fazer. Okay. E às vezes fico mesmo a pensar, quase todo o discurso evangelizador é por natureza exclui pessoas, não é? Quando estás a evangelizar, estás a excluir as pessoas que pensam ao contrário daquilo que estás a evangelizar. E quanto mais subtis nós formos no futuro, melhor vamos conseguir comunicar uns com os outros, não é? O mundo está a dificultar cada vez mais a comunicação entre as pessoas, não é? Muito mesmo. Até ao nível do próprio, até do discurso, da maneira como falamos, as palavras que usamos, estamos só a criar barreiras entre uns e outros. E, portanto, quer dizer, é quase impossível não fazer hoje em dia, não é? Sim. Mas isso é o único exercício que eu faço, é pensar, isto está demasiado evangelizador nesse sentido, ou moralista, às vezes moralista. E tu concordas que as pessoas que estamos a viver uma época, como se fala tantas vezes, não é? E como o espetáculo do Gervais, não sei se viste, mas foi basicamente só sobre isto. As pessoas estão muito sensíveis a tudo o que se diz, temos que ter muito cuidado porque a qualquer referência que possa ser mais discriminatória ou que possa parecer mais discriminatória, há logo um movimento que tenta cancelar a liberdade de expressão. Sim, acho que é uma evidência já que estamos a viver esse momento. Isso afeta-te a ti, no teu trabalho ou não? No meu trabalho acho que não, mas deixa-me triste enquanto membro da sociedade, não é? Acho que estamos a entrar numa onda muito fora. Eu já decidi o que é que vou fazer em relação a isso. Comprei uma casa no campo, que estou a restaurar neste momento. Quer dizer, não estou eu. Paguei umas pessoas para fazer. A sério? Sim. Também não sei onde é que isto tem tempo para restaurar a casa. Das mãos, das coisas. E mesmo vou fugir... Queres-te isolar? Sim. E então interagir de maneiras mais localizadas. Certo. E quase... quer dizer, não faz diferença nenhuma estar em Lisboa, estar no campo. Mas para mim faz, psicologicamente, não estás a fazer parte da polis. E começa a funcionar como quase como por um lado, um curioso, um historiador a analisar a atualidade. Vou escrevendo as minhas coisas, vou dizendo as minhas coisas, mas não me apetece estar a participar muito nisso. Porque andamos todos, as pessoas andam muito furiosas umas com as outras. A causa é uma coisa fixe, que é de repente ter aparecido esta coisa incrível que é a internet e depois as redes sociais e que permitiram dar voz a milhões de pessoas no mundo inteiro que não tinham mesmo, nem tinham sequer acesso ao conhecimento, não é? Hoje em dia, com as devidas distâncias, nascer em Nova Iorque ou em Delhi passou a ser quase a mesma coisa, por exemplo, para os adolescentes, com acesso à informação mesmo. Aliás, o nosso país é um país pequeno, mas nós sabemos isso. Há 30 anos atrás, nascer nos arredores de Bragança ou no coração de Lisboa ou do Porto não era a mesma coisa, não é? Por uma questão de acesso, não é? Tu querias, se morasses muito longe de um centro urbano, para comprares um livro era uma chatice, não é? E depois ias, se calhar, ao centro urbano mais próximo, onde havia 10 livros, não é? Que era o dono daquela livraria, tinha escolhido ter. Isso hoje em dia acabou. Em qualquer sítio compras um livro online. Um livro ou outra coisa qualquer, ou vês todos os filmes de todos os géneros. Podes ver cinema experimental japonês dos anos 40, que era impossível ver isso há 30 anos atrás. A RTP2 dava, não é? A chular os contribuintes. Passavam, podiam passar isso. Serviço público. Mas isto é incrível. Agora, é tudo muito novo e as pessoas não sabem usar, porque me parece é que nem toda a gente sabe usar a sua voz ao tê-la. E então entramos todos numa voragem em que tudo é criticável, tudo tem de se dar uma opinião, tudo é... Pois as redes sociais dão um acesso enorme
a figuras que também ninguém tinha acesso, não é? Claro. Hoje é um exemplo. Eu gritava e que não ecoava em lado nenhum, não é? Não tinhas acesso, simplesmente. E hoje em dia podes ir ao Podes pé chamar do porca à Vanardinho e ir Madonna, a à Madonna. um thread de comentários teu, não é? Claro, E dizer podes- qualquer coisa. Sim, mas a Madonna acho que é um exemplo. A Madonna, exatamente. Podes chamar porca à Madonna nas redes sociais. E se calhar ela vai ler. Isto não acontecia. Isso também é uma coisa triste. Porque, sei lá, tu podes atacar as pessoas de muitas maneiras, não é? Mas quem está a dar a cara e está a trabalhar e está a fazer coisas, um jornalista ou o que seja, aquilo depois é tão simples. É tão simples. Eu não queria contar, mas dar um exemplo de alguém que eu conheço que está a fazer um trabalho importante numa área e pensou, se calhar era importante chegar à comunidade surda. E foi aprender língua gestual para fazer só no fim do vídeo dizer também estava a incluir a comunidade surda. E foi atacada por uma pessoa só, e às vezes uma pessoa faz tanta diferença, a dizer isto não tens nada que falar língua gestual, esse tipo de coisas que nós lemos na net. Isto pode destruir uma pessoa e a facilidade com que uma simples frase destrói alguém que estava a tentar criar pontes e a fazer... Claro, é só uma pessoa, mas faz imenso barulho. Verdade. E sabes que as pessoas que trabalham no lado artístico, como é o teu caso, como é o caso de outras pessoas que tivemos aqui, por exemplo, a Beatriz, a Marta Bateira, a Beatriz Gosta, o Diogo Faro, falámos muito disso. Em primeiro lugar, no caso da Marta, ela é muito influenciada pela crítica. Que é se chegares a um estado de bloqueio, de autodefesa muito grande, que não te deixa influenciar, demora algum tempo, não é? Leva algum tempo e é um trabalho que tem que ser feito. Mas aquela velha máxima de em 500 comentários, 499 positivos e tu só ligas àquele que é negativo, acontece-lhe muito, não é? Bem, no caso do Diogo ainda é mais extremo. Nós já nos habituámos a que aquilo é uma coisa quase cómica, mas o Diogo é uma coisa inacreditável. Exato, o Diogo... Porque ele recebe de violência O Diogo diária. traz essa violência toda psicológica que tão bem dizes, não é? Mas chega à violência física. Sim. O Diogo chega a ser... Bater-lhe na rua, não é? Portanto, onde é que mundo é que nós estamos? Porque tem graça, mas não dá vontade de rir. Não tem graça, há uma graça. Se ele não ficar aleijado, tem graça. Só por aí já é aquela parte quando isto começa a passar as fronteiras das redes sociais, né? E já passou há muito tempo. Certo. Já elegeu presidentes em vários países do mundo, prepara-se para continuar a fazer esses estragos. As plataformas ganham com o ódio porque gera muito mais visualizações e muito mais. Claro. Portanto, o que é preciso aqui é... acho que o princípio é o seguinte, é perceber e fazer t-shirts com isto, que é o direito a dar opinião, que existe e deve ser preservado, não significa que a opinião passa a ser interessante, importante ou válida. Exatamente. É só um direito. Exatamente. É como tenho o direito de andar na rua. Exatamente. Sim, vou andar na rua. Mas isso não transforma aquilo num ato particularmente interessante, heroico. Não estás a ir a lado nenhum com aquilo, estás só a andar na rua. Concordo plenamente. Investir nesse t-shirt. Vamos mandar fazer t-shirts a dizer isso. Bora. As tuas meias estão a vender bem? Por acaso vendem bastante bem. Já comprei incrível. 2 piscinas. As piscinas não se compram, não se fazer. Não, estás a rebocar a casa com as meias, de certeza. Pois Já estás a fazer piscina e não acabaste a casa. Já, comecei pela piscina, claro. A casa já estava feita. Agora só ando com elas. É uma recuperação. Brutal. A casa está em rehab. São incríveis as meias. São incríveis, tenho que comprar umas e não comprei. Podia ter trazido um par. Tenho um cesto enorme cheio de meias. Depois mandas, já sabes a morada. É. Caro Hugo, há uma... Eu quando deixo a minha empresa, que era uma produtora, e lanço-me para o palco e começo a escrever coisas e começo a fazer o podcast e escrevi um livro infantil que vai ser publicado, em homenagem aos meus filhos, portanto, uma série de coisas, deparo-me com uma constante incerteza sobre aquilo que eu sou neste momento. Porquê? Porque sinto que a sociedade está sempre à procura de uma definição ou de um rótulo para a pessoa, não é? Pelo menos entre alguns grupos conhecidos ou de amigos, eu sinto isso. Então, mas agora estás a fazer. Mas agora és o quê? E eu sei que tu tens também alguma dificuldade em pôr um rótulo em ti, pelo menos enquanto não te dedicares à escrita a 100%. Já estás a fazer um movimento de escritores, não é? Que é o movimento do isolamento, que é incrível. Tem Hemingway, Saramago e outros, portanto, estás no caminho certo. Mas tu sentes essa necessidade de ter um rótulo ou tu simplesmente és um tipo criativo que gosta de fazer as suas coisas? Sim, é o que me vejo. É muito vulgar, as pessoas têm essa dificuldade e quando vais fazer coisas, as pessoas perguntam como é que eu te chamo, o que é que eu te digo, não é? Como é que queres ser tratado? Há sempre vontade de dizer bem. Exato. E é engraçado, porque eu acho que é uma coisa tão antiga
essa ideia do que é. As pessoas, de facto, antigamente ou eram médicas, ou eram advogadas, ou eram pedreiras, ou eram ou desempregadas. Eram só uma coisa. Nós vivemos num tempo em que ninguém é só uma coisa. E, sobretudo, há uma facilidade enorme em experimentar muitas coisas. E, há bocado estavas a falar da tua experiência de repente mudares a tua vida completamente. Isto é um luxo da nossa geração, talvez da geração dos nossos pais e não muito mais. Verdade. Ou quem o fazia era com um risco pessoal tão grande Sim. que era preciso seres quase louco, não é? Para fazer, não é? Sim, eu não vivo na utopia de que isto é possível também para toda a gente hoje em dia. Agora... Mas, por exemplo, tu aos 40 anos, aos 50 anos, podes mudar a vida radicalmente. Dizes, vou para a Índia, ou vou passar a fazer qualquer coisa verdade, manual. Verdade. Quer dizer, nesse prisma é verdade. se calhar os pais ou alguns amigos mais íntimos podem dizer, olha, mas já pensaste bem, se isto fosse há 50 anos atrás, eras internado provavelmente, né? Achavam que tinhas enlouquecido. Né? E hoje em dia as coisas mais ou menos não. Mas ainda assim continuamos a ter necessidade destes rótulos e de categorizar as pessoas. Não tem assim grande mal, porque tem a ver com aquela ideia, por isso é que nós perguntamos às pessoas onde é que és, não é? Que idade é que tens, estamos a localizar a pessoa, estamos a criar uma imagem daquela pessoa na nossa cabeça. Sim, e tu sabes que numa conversa de circunstância, normalmente a primeira pergunta que vem é o que é que fazes? O que é que fazes, claro. Sim. Então, onde é que trabalhas? Está culturalmente, sim, de forma enraizada. é uma forma de localização. Mas há uma, sei lá, nessas coisas é um bocadinho como a autodeterminação. É fixe as pessoas... Eu digo autor porque sou autor de várias coisas, não é? Faço rádio, faço isto, faço aquilo. Tenho um problema com a palavra humorista, que é uma coisa que aparece muitas vezes, pela simples razão de que não sou humorista. Parece que eu tenho um problema com eu fiz stand-up uma vez, convidado pelo Salvador Martinha. Não consigo perceber. Se calhar sim, faço algumas coisas com graça. As tuas tiras, se calhar, sim, com humor. E eu quando digo assim, humorista eu não sou, e é uma chatice. Até posso ser acusado de estar a apropriar. Porque ser humorista é uma coisa... O Ricardo Aruz Pereira é humorista, o Herman é humorista. Eu não posso dizer que sou humorista ao pé dessas pessoas que de facto são humoristas e fazem programas de humor e fazem espetáculos de toda a vida, de humor, não é? Nunca fiz nada disso. Certo. É gravíssimo. E por isso é que eu tenho essa... também não sou ginecologista. Podem pôr, mas não... Mas eu digo-te, eu acho que isto vai desaguar a uma pergunta que eu quero fazer, que é, quando eu preparei esta entrevista, e eu estou a fazer isto pela primeira vez, também nunca andei a entrevistar pessoas propriamente, mas fascina-me conhecer pessoas a quem tu conferes um grau de inteligência, de trabalho, de qualidade, de projetos que de facto te fascina. E a mim fascina-me isto, fascina-me estas conversas. E a ti? O que é que te fascina? Eu sei que a morte te fascina, mas o que é que te fascina na vida que tu dizes assim, vale mesmo a pena levantar-me todos os dias porque eu adoro isto? Sim, a morte, não pela morte, mas as pessoas também, sim. E as pessoas, e ser fascinado com descobrir pessoas, aquela ideia de outras maneiras de levar a vida. Seja pessoas que nós conhecemos, não é? E que têm... Toda a gente tem dentro de si uma história incrível. Sabemos isso, não é? Sabemos isso, é mesmo verdade. E então, quanto mais te afastas da tua zona, se vais à Índia ou se vais a confins da América Latina, é isso levado ao extremo. Há outras maneiras de levar a vida. Isto só nos enriquece uns aos outros, não é? E às vezes são maneiras radicais que implicam uma mudança completa da maneira como tu vês o mundo. A Índia é um exemplo bom, porque é o exemplo para todos os ocidentais de uma coisa tão diferente na maneira de ser, não é? Que quase te muda um bocadinho, não é? Aquela ideia do... Sei lá, eu lembro-me de ter, quando estive na Índia, para já se perguntares a alguém, seja um funcionário dos comboios ou um passageiro de um comboio, a que horas é que isto chega a qualquer lado, as pessoas não percebem porque estás a perguntar. Não percebem, é um conceito... coisa. Eu lembro do comboio estar parado 2 ou 3 horas, a meio do nada, provavelmente à espera que passasse o outro na linha, como acontece cá, durante 5 minutos, não é? Exato. E esteve lá há 3 horas, ninguém se passou. Tu tens uma tentação do vou-me passar, vou começar a gritar, vou bater nesta senhora. Mas depois aquilo passa e está toda a gente a jogar às cartas, as pessoas saem, é indiferente. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Se ninguém se passou, significa que aquelas 3 horas antes ou 3 horas depois são indiferentes para aquelas pessoas. Não muda uma vida, não é? Não muda nada. Portanto,
Para já quer dizer, calculo que não combines uma hora certa Claro, obviamente, fez na um Índia. compromisso. Exato, não Exatamente. podes. Olha, jantamos. Isso Exato. é uma coisa. Invade-te mesmo e pensas, isto é outra maneira de viver a vida. Ou seja, eu também posso fazer isto, porque isto também é uma possibilidade. Isto também são pessoas, portanto, é possível sem levar a vida. E isto aplica-se, seja à vizinha do lado, como seja a pessoas que vivem noutro continente a tantos milhares de quilómetros daqui. Isso fascina-me. E fascina-me, sobretudo, nessas viagens que tenho feito, ou pessoas que tenho conhecido perto ou longe, descobrir o que é que de comum nós temos todos. Porque também temos. Porque tu, quando olhas para aquelas pessoas que estão a jogar as cartas a 3 horas paradas sem estarem enervadas, em zen, há qualquer coisa de comum que partilhas com elas. Isso é incrível. Pessoas debaixo de uma árvore, não é? Em Monsanto, naquelas mesas de pedra, também tens lá os velhotes a fazer isso. Portanto, Não, mas há estou a qualquer coisa brincar. comum. Há qualquer coisa comum mesmo. há uma... E eu acho que é o humor. E aí é que entra o Humor, humor sim, na sim. minha vida. Sim. Acho mesmo. Ou seja, já tive em lugares remotos. Ainda talvez tenha sido assim, o mais remoto em termos de maneira de pensar, não é? E tu chegas a sítios e pedes um small, o equivalente a um small de laranja. Não, dizes queria pagar e tu sentes que mesmo sem falares a mesma língua, ele disse-te queria já não quer. Exato. Sabe? Um Há assim, clássico. é verdade. Há Giro. qualquer coisa com o olhar, tu sabes que ele está a fazer a piada do queria já não quer. Consegues ler essa É expressão. universal, ou seja, há qualquer género de humor Certo. que é universal. Apesar de depois o humor ser muito cultural, não é? Sem Na dúvida. Holanda, por exemplo, é as pessoas caírem. Slapstick. É, tu caís na rua, os holandeses começam-se todos a rir. E quanto mais te magoares, mais te riem. Ok. Não sabia essa, É por verdade. acaso. Caia mais o palavrão escatológico e tudo Certo. que nos faz. Tu viveste lá bastantes anos. Sim. Sabes que eu acho que, eu obviamente não tenho que traçar nenhum perfil psicológico teu, mas eu acho que esta tua capacidade de compreender o outro e isto dá-te um mundo grande, e eu acho que isso deve ser uma das razões, obviamente que tens os teus traços de personalidade, mas deve ser uma das razões pelas quais toda a gente com quem eu tenho falado que te conhece usa sempre a mesma expressão. Ele é muito fixe, ele é muito empático. Ele é um Isso gajo fixe. muito fixe. É um gajo verdadeiro. Tens essa consciência? Acho que o que eu tenho consciência é que sou sempre a mesma pessoa, não é? Se nós estivéssemos a almoçar, estávamos a ter esta conversa igual. Acho que isso ganha ou na rádio, estou sempre a falar da mesma maneira, não invento uma personagem. Acho que até quase no teatro, não é? Mesmo quando tens de inventar uma Sim. personagem. Quando digo isto tu tenho- não és o tipo de pessoa que trata diferente um primeiro-ministro ou uma empregada de limpeza, não é? Não. Com prejuízo do primeiro-ministro. Vais tratar mal. Vais tratar pior se calhar. Não tenho nada, não tenho nada, nenhuma espécie nem de Qualquer tipo de formalidade, discriminação, qualquer tipo de exce- formalidade. nada, nem de excesso de formalidade, que é uma coisa que me irrita imenso. Quer dizer, há pessoas que têm assim uma vaga simpatia, por exemplo, não tratamos o Marcelo por tu, mas não é porque é o Marcelo, é porque é o Presidente da República, guardamos assim algum respeito. Mas, por exemplo, sou incapaz de tratar alguém por doutor, não sei o quê, mesmo numa consulta do médico, ou, sabes, o engenheiro, não sei o quê, certo. o arquiteto, venha cá ver se acha bem esta ideia. Não, isso não me faz sentido nenhum. E também não me faz sentido nenhum tratar mal alguém porque tem um trabalho daqueles que a sociedade não considera menos prestigiante. tão prestigiante como ser Presidente da República, ou médico, ou arquiteto. Outra coisa que... Mas tem graça fazer tiras sobre isso, Pois está. por exemplo. Não, aí está a intervenção. Eu acho que a tua intervenção social é essa e é fundamental. Tu tens uma... Aliás, já em várias entrevistas, tu falaste da tua condição de bipolar. Eu não quero alargar muito sobre isso, não é o meu objetivo. A minha questão é... Tens medo? Tens medo como pá? Não tenho medo. Não, primeiro, por acaso, é engraçado estás a Isso é dizer isso. Não, olha, eu por acaso tenho uma questão que é essa tua facilidade de falar no tema é porque sentes que consegues desmistificar o tema e transformá-lo numa conversa e ajudar outras pessoas. É por isso que tu não tens problema nenhum em falar disso? Não, é por aquilo que eu dizia há bocado. Ou seja, quando estou a falar, esqueço-me mesmo. Já me aconteceu em algumas entrevistas depois dizer assim, se calhar não devia ter dito aquilo, mas não consigo ter esse esquema mental do então não vou falar. Claro, essa entrevista em particular, onde falei desse tema da autoridade mais tempo e mais alargada, foi para o Observador.
Que era como mesmo sobre programa, isso, não é? era só mesmo sobre isso. E aí pensei um bocadinho se faz sentido, mas nem pensei o que é que vou dizer, a partir do momento em que fosse para falar, eu sei que ia falar daquilo tudo. Da experiência toda da minha vida nesse sentido. Depois disso, aquilo teve uma reação de tal maneira avassaladora que continua até hoje. A entrevista tem para aí 2 anos e continua quase todos os dias, recebo mensagens, pedidos de ajuda, pedidos de recomendações de médicos. Então, na altura, acho que foi das primeiras vezes em que tive de sair das redes sociais e estar fora uma semana, porque na primeira semana ou 2 que saiu a entrevista, estava, milhares, não é exagero, mas muitas, 1000, talvez, não sei dizer, muitas centenas de pessoas a pedir ajuda, ou a partilhar, ou isto ou aquilo. E 2 anos depois continua a acontecer todos os dias. Portanto, agora percebo o impacto que isso tem e é fixe. Claro, aconteceu, e às vezes ainda acontece muito mesmo, convites para falar particularmente sobre isso. E escolho-os muito criteriosamente. Ainda há pouco tempo fui falar num congresso de psiquiatria em Portugal, onde estavam 1000 psiquiatras, nunca tinha sido seguido por tantos psiquiatras. Imagina a conta disso. Foi incrível. Não, mas foi fixe. Isso, pensei, são técnicos, vou contar a minha experiência, que acham importante. Acho importante porque às vezes é um veículo, tu tens pessoas que têm uma exposição pública que falam sobre isso, é mais fácil as pessoas irem procurar ajuda profissional, às vezes, vendo as pessoas falarem sobre isso. Agora, lembro-me, depois da entrevista, houve uma tentativa, e eu pensei, não quero ser o poster boy português da bipolaridade. Portanto, programas, abordar esse tema em daytime ou de uma maneira leve, não é a minha cena. Porque ainda que eu pudesse falar de uma forma leve sobre isso, há pessoas para quem isso seria terrível, não? Pessoas que estivessem a ver aquilo. Eu vou-te dizer, eu lido com uma situação muito próxima, familiar, há muitos anos, e sempre tive muita dificuldade em compreender, porque obviamente não me tocava a mim, portanto, todos os clichês que nós sabemos, de frases que são ditas, de maneiras de reagir perante a doença, isso, eu tinha-as, de vá lá, não tens razão para isso, não sei, portanto, não compreendia o desequilíbrio químico, não compreendia naquela pessoa o trauma precoce, não compreendia uma série de situações. E sinto que este movimento que tem acontecido, de muita gente vir falar disto, até porque, como sabemos, há pessoas públicas que desapareceram nos últimos anos, também muito por culpa da doença, eu acho que tem ajudado de facto bastante, e ajudou-me a mim também a compreender melhor a doença desta pessoa. Sim, e às vezes só a conversar, também não é preciso as pessoas que estão à volta, os familiares que estão à volta das pessoas com problemas de saúde mental ou com distúrbios psiquiátricos, também são pessoas, não é? E também são pessoas a interagir com aquelas pessoas, que é muito difícil, e depois com questões que, primeiro, não são visíveis fisicamente, a maior parte das vezes, não é? Ao contrário de uma doença, um cancro ou uma coisa qualquer, onde tu percebes o sofrimento físico, é visível. E, por outro lado, são questões que afetam a própria personalidade, ou seja, são indissociáveis daquela pessoa. Exatamente. São indissociáveis, tu não sabes onde é que acaba de... Agora estou a falar com a depressão ou com a Maria Teresa, não sei. Exatamente. Isto é impossível. A Maria Teresa é aquela pessoa, não é? Agora, essa pessoa que andavas a falar chamava-se Maria Teresa. Era gravíssimo. Não, por acaso não. Mas é engraçado, porque tu nessa entrevista, e só mais esta questão, tu falas de uma coisa muito importante e que muita gente não percebe, que é a oscilação de estágios. Do estágio de euforia total para um estágio de depressão total. Eu vivi com essa questão da depressão total muito próxima, com uma apatia inexplicável para mim, não é? Porque não havia à nossa volta, enquanto isto é um problema familiar, razões, mas eu não compreendi isso, sabes? E começo a compreender, obviamente que depois, quando me torno mais velho e começo a estar mais próximo de pessoas que são formadas em psiquiatria, etc., começo a perceber melhor. Mas de facto, sim, independentemente de tu não teres tido essa necessidade de expor o tema para tentares ajudar, não tenha sido propriamente esse o objetivo, eu acho que é muito, muito digno e acho que tem ajudado bastante, e tu tens a resposta, pelo que disseste. Sim, acho que é fixe. As pessoas, por exemplo, familiares ou amigos até, de pessoas que estejam a passar situações mesmo complexas de saúde mental, elas próprias procurarem ajuda, porque há apoio também para as famílias, não é? Quem é que, por exemplo, se for o marido ou a mulher de alguém, isto é muito complexo, envolve uma convivência diária e muito próxima, que pode ser altamente
perturbadora, Sem não é? dúvida. Para as duas E pessoas. vi relações Parece acabarem porque Claro. a outra pessoa não E é uma compreendia. maldade para aquelas duas pessoas, Pessoas. não é? Sofrimento, sobretudo. Um dos patrocinadores para além da Moment Events é o The Therapist, que é um restaurante, aliás, são 2 restaurantes, um na LX Factory e outro em Alvalade, que fazem pratos baseados na cozinha funcional. Portanto, é comida funcional que basicamente está traçada para ajudar a manter a tua qualidade de vida. Eles têm todo o gosto em oferecer aos nossos convidados 2 vales de refeição. 2 vais. É vais? Diz 2 vais, não é vales, mas eu gosto de Ok. vais. Por acaso, no outro dia descobri que não é salganhada. Sabias? É salgalhada. Tem a ver com salgalhar. E eu passo a vida a dizer, grande salganhada. Também digo salganhada. Pronto, no outro dia uma pessoa minha que faz revisão de texto, a minha amiga, avisou-me. Pronto, mas à parte disso, da Therapist tens aqui 2 refeições Isso para é muito ti. fixe e por acaso conheço e gosto bastante. Conheces? Conheço da LX Ótimo, maravilha. Factory. Tem um novo menu e tem Grande um pad thai incrível. Vocês gostam de pad thai, mas é Gosto de incrível. pad thai. Pronto. Passando este momento publicitário, Hugo, temos aqui um livro. Posso guardar os vais? Posso pôr os vais Podes aqui? pôr os vais aí, guardas-os até ao final da entrevista. Exatamente. Hugo van der Ding, vamos todos morrer outra vez. Portanto, mais um livro desta bela coletânea de histórias que tu agarras. Tu deves ser a pessoa em Portugal a seguir ao coveiro e ao médico legista, não é? Mata mais pessoas. Não, que mais lida com a morte. É verdade. Não é? E a morte acaba por ser uma presença constante no teu pensamento, porque tens de pensar nela quase todos os dias. Como é que tu fazes? Tu vais à procura da data e de exatamente da pessoa Sim. que... Mas às vezes tens umas que se sobrepõem, não é? Não, tenho vários métodos. Isto já vai, portanto, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Vai entrar na 6ª coluna, portanto, no 6º ano. Eu tenho um Excel gigante onde está todo... Primeiro, de um lado estão as datas todas de 1 de janeiro a 31 de dezembro, assim numa colunazita. E Pá, depois, incrível. por anos, as pessoas todas que já fiz. Vamos todos morrer. Depois tenho outro Excel às outras pessoas que já fiz. Tens o Excel da morte, meu. Eu pensava que os Excels... Dizem Excels ou Excels? Agora Excels. estou a dizer Excels. Como Os sumóis. Excels de- São Hã? 2 sumóis São dois- ananados, por exemplo. Desculpa, interrompi-te. E depois no fim tem uma coluna das possibilidades para aquele dia. Ou seja, tenho 2 maneiras de fazer. Vou procurar por dia, isso na internet há listas gigantes de quem morreu naquele dia. Tenho que sempre confrontar com umas listas em português, porque geralmente há mortos menos conhecidos internacionalmente Certo. e que não aparecem naquelas listas mais Certo. conhecidas. Depois há figuras históricas portuguesas que vou procurá-las ativamente quando é que morreram. Os reis de Portugal já saíram todos nestes anos. E as rainhas quase. Depois há umas vidas que não interessa para nada, não é? Deu uma vez um estalo numa área. Não dá para encher Exato, 15 não minutos dá de história. programa. Bom, e então, isso é uma forma. Vou ver quem morreu naquele dia e a pessoa que mais me interessa, para mim também, aprender coisas, não é? Ou a partir... Agora, ao fim destes anos todos, já vai muito na onda do... O primeiro presidente do Afeganistão. Aproveito para contar um bocadinho da história do Afeganistão. Boa. Primeiro, e para aprender também. E agora, estou a entrar noutra dimensão. Por exemplo, esse filão de conhecer a Carolina Beatriz Ângelo e a história dela, a primeira mulher a votar em Portugal, uma mulher incrível. Tu se começas a procurar, salta-te o nome de muitas outras feministas. Começas a ver a organização X, quem é que era a fundadora? Ok. E portanto aí levas logo 20 mortes que espalhas pelo ano porque elas morreram em datas diferentes. Diferente. E agora ando com uma coisa que é, imagina, quem é que inventou os óculos? Quem é que inventou as gomas? Quem é que inventou, sabes, os vais? Tudo é inventado. Exato. Pode ser os panfletos, que são mais políticos. Os panfletos, exatamente. Mas sempre a giro. Então vou ver. Olha, foi o não sei quantos ou a não sei quantas. Morreu dia 22 de março. Vou lá à minha coluna. Dia 22 de março já sei. Quando chegar o dia 22 de março, ou quando chegar à altura de estar a escrever o dia 22 de março, tenho lá imagina, 5 ou 6 nomes, ou 10, e daqueles todos dizem, agora apetece-me escrever sobre este, ou acho mais interessante escrever sobre este. Mais ou Boa. menos é assim. Pá, excelente. É fixe. É fixe. Hoje estamos muito no é fixe, não é? Isto é fixe. O Há meu duas filho é que diz isso, o panda é fixe. Eu digo awesome. Pois Geralmente digo dizes, já ouvi. É já ouvi awesome. várias vezes. Tu tens... como é que tu olhas para o teu tempo e para a evidência de que um dia também não vais cá estar? Sim. Agora, com a minha idade, tenho pena, não é, de pensar que posso morrer. Sei que ou se morre de uma forma brutal, não é? Ou a idade
pacifica-nos com essa ideia. A gente vê isso nos nossos avós, não é? A gente sabe que os nossos avós não morrem aos gritos a dizer não quero viver mais de 100 anos. Não morrem. E pacificam-se até mesmo com a morte. Morre a amiga e as avós ficam... Tomam, também, se calhar, mais 2 Valiums do que é o costume. Minha avó, por acaso, era Loreninos, vivia conservada nisso durante 40 anos. E percebia mal o que se estava a dizer. Derivado da medicação. Não, mas veja assim... Isto é fruto de muita reflexão sobre a questão. Sei que isto deve ser uma área que tu estás... Penso muito, sim. E claro, como lido muito com a morte todos os dias mesmo. Com a morte, não é com a morte exatamente. Sim, exato. Com o ponto final numa vida, que é aquilo que dá, de facto, é o fim do filme. E a morte tem esse poder incrível. É o fim do filme. Nunca sabes como é que é o fim. É o fim do livro. É a parte que remata. É no momento em que sabes como é que foi aquela vida daquela pessoa. A tua própria. Ou seja, não é? Sabes, olha, a vida desta pessoa foi isto. Porque ela até ao final estás sempre em hipótese de mudar tudo. E eu acho tão incrível. Nós, no meio desta, na grande esquema das coisas, que aparecemos, mais ou menos, conseguirias identificar como uma pessoa há 100 mil anos atrás. Há 100 mil anos. Ou 100 mil anos atrás. Tem que estar sempre a corrigir. Exatamente. E... Senão... E então, e as coisas que nós já conseguimos fazer, nós éramos e somos uma espécie como as outras, completamente das outras espécies todas de animais. E fizemos um caminho e fomos inventando isto. Nós às vezes, eu olho à volta e vejo, Alcatrão, isto era tudo nada, não existia nada. Havia umas cavernas, vagamente, e nós vamos a 6 horas entre Paris e... Vamos à Lua, fazemos coisas incríveis, fazemos uns barcos de um tamanho inacreditável para transportar bens da China. Somos incríveis, capazes de coisas incríveis e de coisas também isso incríveis. É um conforto macro que tu tens, não é? É fascinado, mas vai lá, eu chego ao micro. Isto tudo é fascinante. E conseguirmos... No meio de animais como os outros, que têm vidas duríssimas. Viver na savana é terrível, não é? Nós vemos pelos programas. A maior parte dos animais morre de fome. E os que não morrem de fome morrem mortos pelo leão. Cadeia. Sim, é incrível. Mesmo os grandes predadores. Eu não sabia isto, aprendi. Os leões e os tigres, como não têm predadores, morrem quando os seus caninos estão desgastados, morrem de fome. A savana é uma coisa terrível. E vocês acham que a vossa vida é má. É terrível pensar assim, mas eu não tenho predadores e vou morrer de fome. Com um dentista, se calhar, custa 10 euros. Exato. O mundo é muito injusto. E então, portanto, dentistas para leões, pá, o próximo grande negócio da África. É incrível. Se calhar, nós temos hipótese da nossa vida ser tão diversificada. Temos uma hipótese tão diferente dos leões ou dos bois almiscarados ou até da McDonald's da savana, que é a gazela Thompson. Não é? Vou comer só uma gazela que estou com um bocado de pressa, diz um leão. E, pelo menos no National Geographic, é assim. Nem sequer há nunca documentários sobre as próprias das gazelas. Pois não. Que seria extremamente violento. Não, mas pronto, nós temos uma vida muito mais diversificada. Nós conhecemos talvez 5.000 pessoas ao longo da nossa vida, sendo que 500 delas vão ter algum contacto mais próximo e 50 delas vão ser muito importantes na nossa vida. Os cães e os cães não é bom exemplo, mas os leões, vamos continuar nos leões, não têm esta coisa. Nós conseguimos fazer imensa coisa. Conseguimos comover os outros com um livro que escrevemos, com uma música que escrevemos, com um poema de lixo que escrevemos num postal para dar nos anos. Nós tocamos os outros de uma maneira incrível, capazes de mudar a vida das outras pessoas. Os leões também não conseguem mudar a vida das gazelas, mas sempre geralmente para pior. E de um segurança qualquer, um guarda florestal qualquer, que fixa uma perna, não é? Perna, passa a fazer coxo. Exatamente. E, portanto, isto já é incrível, termos isso. E é preciso que essa magia tenha também um fim, para se saber como é que é. É o fim do livro. É incrível. Boa. Não é? Claro, isto é fácil de dizer, não é? Mas isto é para nós. A morte de quem nos está próximo é sempre absolutamente devastadora, não é? Claro. E é isso, não há nada a fazer. Mas pensas que... eu gostava de chegar até àquela idade, porque estatisticamente a esperança... Porque nós sim, gostava de viver até aos 100 anos, acho eu. Nós, quando não pensamos muito na morte, parece-me que estamos muitas vezes convencidos que vamos fazer parte da estatística, não é? Que isto ainda até aos 80. Por isso é que uma pessoa, quando faz 40 anos, acha que viveu metade. Eu acho que é mais uma coisa que eu te vou dizer. Eu acho que nenhum de nós tem verdadeiramente, no fundo de si, se pensar, a certeza da sua mortalidade.
Nós acreditamos se calhar eu vou ser imortal. Certo. Eu, pelo menos, achava, desde miúdo, achava mais convictamente. Mas nós não temos a certeza absoluta que vamos morrer. Há aqueles momentos lá dentro, sim, se calhar eu não vou morrer, não é? E se calhar não vamos mesmo. Mas isso porque não queremos enfrentar ou porque já acreditamos na ciência? Porque, não acho que não é pela parte científica. A capa da Time veio dizer que já nasceu a pessoa que vai viver 200 anos, não é? É possível, sim. A possibilidade de nós vivermos 100 anos é muito elevada. As pessoas estão todas a morrer As pessoas todas a morrer não, mas é muito comum. Olha, eu faço todos os dias, no último dia do ano, o Vamos Todos Morrer é um in memoriam sobre as pessoas que morreram naquele ano. Okay. E a quantidade de pessoas com 99, com 100, 106, tivemos uma portuguesa, uma pianista portuguesa que morreu com 106 o ano passado. Não é? Escolhi que ela não seja violinista. É um documentário. Tem um documentário, Blue Zones, do Netflix. É verdade. Que mostra as zonas do mundo onde as pessoas vivem quase todas. Há outra pianista não portuguesa que morreu, foi o Martim que me falou dela. 116, sim, acho eu. Ia tocar piano até ao fim. Até ao fim, quer dizer, sim. Sim, incrível. Não sei se brilhantemente. Ficou só no funeral. Mas estava ótimo. Porque o Martim, olhámos para uma fotografia dela na internet, vou fazê-la em morta. Morreu há poucos dias. E olhas e diz assim, e que diz assim, parece que tem 100 anos, mas como um elogio, de facto, a senhora, parece que tinha 100 anos, mas tinha, na verdade, 116, acho eu. Porra, incrível. É incrível mesmo. Esta pergunta é muito difícil, mas vou fazer. Tu tens algum morto favorito? Destes 1000? Sim. Alguém que te diga assim, este foi mesmo... Sei lá. O meu cromo, aquele cromo dourado que ninguém consegue encontrar. Há muita gente incrível, há muita gente que tu vais descobrindo à medida que estás a fazer aquilo, não é? Sei lá, há uns que mudam... Eu não ligo nada a desporto, por exemplo. E portanto, quando penso assim, vejo o nome de um desportista, não percebo nada daquilo. Há sim umas pessoas que eu adoro, não é? A Rosa Mota, que é a minha amiga, name dropping, é uma pessoa incrível. Agora o recorde, não foi? Da maratona sénior. Bateu, continua, 65 anos. Incrível. E está, recorde meia maratona de séniores, enfim, é uma mulher awesome. A que conheci no teatro, precisamente quando a primeira peça que eu fiz era uma homenagem à Rosa Mota, no Porto, que o Pedro Penin me convidou e ela entrava na peça e conhecemos desde essa altura. E ela é mesmo incrível. E às vezes vejo assim uns nomes de uns desportistas e penso assim, está bem, deixa cá ver. E geralmente há umas vidas que não interessam muito para ninguém, não é? Ou seja, o Cristiano Ronaldo é incrível. Se calhar, fora do contexto do desporto, o que é que vais poder dizer dele daqui a 100 anos, quando fizeres uma rubrica de eu não vejo muito. Mas podes fazer, não é? Fiz do Maradona, por exemplo. É o goleador de todos os tempos, o Ronaldo. Será se calhar a chave. São 15 minutos. Não, estou a brincar, também estou só a dizer. Sim, estou a perceber. Então, mas dos que já fizeste? Dos que já fiz. Há assim desportistas que eu, por ignorância, só conhecia essa faceta. E tu descobres, olha, o Cândido Oliveira, que está numa Taça de Portugal, quem quiser ouvir esse episódio vá ouvir, foi um tipo incrível, um dos maiores resistentes ao fascismo em Portugal, foi espião para os ingleses durante a Segunda Guerra Mundial, acabou com os dentes todos partidos e no Tarrafal durante 2 anos e praticamente lhe destruíram a carreira, o regime, a ditadura de Salazar em Portugal, porque era um tipo... Ninguém faz ideia disto. E para mim está a ser Cândido Oliveira na sociedade. Sim. Isto é incrível descobrir estas histórias. É incrível. E noutro desporto, que tinha vaga ideia, mas sem perceber, que é o Mohamed Ali, o grande campeão de boxe, que é um dos grandes ativistas pelos direitos civis. Há uma peça de teatro incrível sobre isso, que depois também deu o filme. Que eu agora... o World's Greatest. Exatamente. Que era uma coisa que ele chamava a si próprio, que é incrível. E no episódio, quem também tiver interesse de ver, não dá, era amigo do Malcolm X e mais uma série. Sim. Um homem incrível. E estas pessoas, a mim foi mais pela surpresa, ou seja, surpreenderam-me quando estava a escrever. O Cândido Oliveira, viu o nome e disse assim, olha, vou só ver para saber porque é que se chamam Taça de Cândido Oliveira. E começa a ler, a descobrir ali, aqui, entrevistas. Ele próprio escreveu um livro sobre a sua experiência no Tarrafal. O Tarrafal era uma prisão em Cabo Verde. Sim, onde as pessoas morriam, não é? Sim. E eu disse assim, o Cândido Oliveira é incrível. E já foi, e ele já era o selecionador. Quando é preso, já tinha sido o selecionador. É o primeiro tipo a levar a seleção de Portugal, que ainda nem tinha propriamente essa estrutura, a um jogo internacional com Espanha. Portanto, era um herói nacional. Quando é preso e mandado e julgado e partiram-lhe os dentes e fizeram coisas más. Mesmo estando no futebol e numa coisa tão importante, não deixou de ser perseguido pelo regime. Incrível, não fazia ideia.
Olha, e tu gostavas de ser lembrado depois de partires? Ou não pensas nisso? Há muita gente que tem essa questão quase que egoica, não é? Embora eu, quando saí daqui, gostava de que ficasse para a vida, não sei o quê, tu, isso... Não, nós ficamos de muitas maneiras, não é? Ou seja, tocar a vida das pessoas, aquilo que eu falava há pouco, é uma maneira de ficares, não é? E nem toda a gente tem de fazer de uma forma pública ou de uma forma que chega a muitas pessoas. Podes fazê-lo no teu dia-a-dia, nas tuas coisas. Se dessem um nome teu a um cemitério, ficavas feliz? Ou... Achava fixe. Era fixe. Claro, essa parte é engraçada. Mas depois já não vês nada disso. Depois não vês, não é? E acho fixe ficar. Agora, talvez a rádio mudou isso um bocadinho, mas é fixe quando o nosso trabalho é conhecido mais do que nós, não é? Uhum. Eu acho que é o que acontece comigo. De algumas das coisas que tu fazes, há alguma delas que tu digas eu prefiro ser conhecido por isto, mais do que por isto, ou não? Ou é sou eu e sou as minhas tenho orgulho coisas? de fazer todas as coisas que faço, por acaso. Okay. Claro, vamos todos morrer, é assim uma coisa que me dá particularmente gosto de saber que as pessoas ouvem, porque é uma coisa que me dá muito trabalho, não é? Aquilo parece que são só aqueles 15 minutos, mas estão ali muitas horas, com prazer, mas são muitas horas para se poder dizer coisas que não seja aquilo que a pessoa abre a Wikipedia e vai ver aquilo. Eu adorei o teu espetáculo, a Grande Fantochada. Espero bem que faças mais datas, porque de facto há muita gente a quem já recomendei que está. Não sei se já esgotou também a de 27. Vamos fazer dia 20 e 27, é provável que já estejam esgotadas, mas vamos fazendo muitas, vamos fazendo por aqui e vamos também andar pelo país e vamos rapidamente ao Porto. Estou em falta com uma data de coisas. A malta do Porto tem muito isto, não é? Quando vês coisas em Lisboa, quando é que vem cá acima? E é verdade. Com razão. E eu não posso queixar nada. Vou muitas vezes ao Porto e adoro fazer coisas no Porto. Cheguei a ponderar ir morar para o Porto, de onde de resto a minha família paterna vem da cidade do Porto. Felizmente os meus bisavós já nasceram em Lisboa, mas os pais deles eram do Porto. Sabes que eu também tive essa ideia. Eu gostava só a brincar. Não digas isso muitas vezes, depois não vendes bilhetes. Mas é verdade, são uma filha do Porto. Acho que deve ser muito fixe viver no Porto. Há uma vibe no Porto que eu cada vez que lá vou... O tempo é ótimo. O tempo talvez não seja brilhante, mas come-se incrivelmente bem, as pessoas são mesmo fixe. E para além das pessoas serem fixes, as pessoas são fixes em muitos lados. Mas é uma cidade muito vibrante, não sei explicar. É muito sim. Eu concordo plenamente. Eu adoro ir lá. Olha, não te queria deixar ir sem fazer... A Moment, a empresa que patrocina o podcast, pediu-me para fecharmos sempre o podcast com um momento. Portanto, que vem em linha com o nome da marca. Então, o que eu pensei foi... uma das coisas que me custa muitas vezes é aquelas pessoas que eu admiro têm as homenagens ou muito tarde, quando já são muito velhas, ou algumas homenagens depois de elas partirem. E, portanto, eu gostava que o momento aqui fosse uma homenagem ao convidado. Feita por mim, obviamente, porque gosto muito do teu trabalho. E porque acho que fica marcada como um momento do podcast. Portanto, a Moment Eventos que marcam, que tem o site www.moment-eventos.com. Não fazem velórios para não? Não. Mas se quiserem eu posso começar a... Importavas de ser embaixador deles? Adorava fazer velórios, a sério. Uma coisa mais ligeira. Sabes que eu este ano fiz 40 anos e no meu discurso de 40 anos disse que eu não queria ter um velório. Há muita gente que já pensa isso. Uma conversa mais agradável. Mas era agradável. Curiosidades. Sabiam que ela... Mas tu não gostavas de ser celebrado? Em 1977... Não preferias ser celebrado do que teres lá pessoas à volta do teu caixão o dia todo? Claro, é muito mais difícil. Ser celebrado, pá, este gajo alimentou a minha vida. Quer dizer, aquela coisa do... Ele ia querer que nós fôssemos para o Lux. Não ia querer que vocês fossem para o Lux. Isso é o que vocês estão a dizer. Não, mas partilhar histórias positivas tuas e não sei, aquele discurso emocional muito cabisbaixo, não sei. Sim, isso faz... Também eu percebo que isso tem a ver com a idade em que a pessoa nos deixa, não é? Claro, Quando as pessoas são novas é mais difícil fazer esse exercício. Mas verdade, quando vêm fora da... Claro, quando é os avós lá para rir, não é? Sim. Laugh all the way to the bank. E tens aquela velha máxima sempre, já não estava cá a fazer nada. É verdade. Também já estava com que idade? 116. Assim também vai descansadinha. Pronto, então Moment, vou-te ler então o que escrevi sobre ti. E depois vou-te oferecer, que vem em modo diploma. Não percamos tempo a encontrar a data e o local do seu nascimento, o nome e profissão dos seus ascendentes ou o glorioso momento histórico que presenciou, mesmo que, inexplicavelmente, tenha acontecido fora do seu tempo. A ironia de quem não se rotula pelo quando,
como e onde, é uma das características desta pessoa a quem nos parece caber o mundo. Hugo van der Ding é mundo na sua forma imprevisível de pensar. Traz consigo uma honestidade intelectual aglutinadora, livre de snobismos e um riso estridente que é metáfora da sua energia de viver. Hugo é o que parece ser. Não esconde a fragilidade, transforma-a em consciência para dar força àqueles que também a reconhecem em si ou no próximo. Van der Ding é liberdade. Uma liberdade sem medo daquele purismo da arte que tantas vezes bloqueia o outsider com talento. No palco, na rádio, a ilustrar, a entrevistar, a escrever, lugares e verbos que poderiam fechar um cluster de inspiração por onde passa. Se a morte o fascina, mesmo que de forma filosófica, deixemos apenas que o inspire, mas que seja lenta a alcançá-lo, porque é um enorme prazer viver com o seu talento por perto. Obrigado. Foi awesome. E foi completamente em linha com o que tivemos aqui a dizer. Portanto, significa que estava a fazer todo sentido. Fez todo sentido. Parece que a entrevista correu bem nos tópicos da homenagem. Eu adorei. Obrigado. Pronto, é uma homenagem minha e da Moment, porque de facto admiramos muito o teu trabalho e queremos continuar a ver coisas tuas por aí em diante. E já ficam os meus... a minha mãe, uma coisa para ler, onde eu finalmente ganho a coragem. Falaste-me com mais. Não disse isto, não? Não. Hugo, muito obrigado por teres vindo. Foi um prazer. Foi awesome. Obrigado. E assim fechamos mais um episódio de Sopro com o Hugo van der Ding, o patrocínio da Moment e do The Therapist. Fiquem atentos para a semana a novo episódio. Até já.